Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor invada a tua casa, a tua vida, a tua família neste momento. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Amém? Abra comigo a sua Bíblia nos Salmos 91. Em nome de Jesus. Salmos 91. Do versículo 1 ao versículo 16, que nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa é a segurança daquele que se refugia no Senhor. Aleluias, creia e confie, querido, que você e a sua família estão guardados no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nós queremos engrandecer o teu santo nome neste momento, Senhor. Queremos te louvar, te exaltar, Senhor, porque tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelas tuas promessas, Senhor, contidas na tua palavra para conosco, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Nós sabemos e confiamos, Senhor, no teu cuidado, Senhor, na tua proteção. Nós cremos, Senhor, que em nome de Jesus nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, Senhor, porque aos teus anjos o Senhor tem dado ordem, Pai, ao nosso respeito, Senhor. E assim nós cremos e confiamos, Senhor, em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor. Sabemos que Tu não és homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Senhor, de nenhuma delas, Pai. Te louvamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela liberdade, Senhor, que temos de Te adorar, de Te exaltar, Senhor. Nada e ninguém poderá calar a nossa voz, Senhor. Nada e ninguém poderá, Senhor, calar, Senhor, a voz de um adorador. E assim queremos nos colocar, Senhor, esta noite diante da Tua presença, como adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos declarar neste momento que Ele é o nosso Deus forte, o nosso Deus todo-poderoso. Aleluias. Vamos declarar: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz.
toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Declare Jeová, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no nós cremos, ó Pai, que Tu estás no controle. tudo governa. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. O pastor de Israel, o guarda de Sião. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome. Jesus, teu nome Sim, é ó Pai. precioso, meu O nome Senhor que e está sobre Cristo. todos os nomes. O nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo Declare Jeová. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, e tudo governa. Ele tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Aleluias. Ele tudo governa. Ele está no governo de todas as coisas, querido. Creia nisso em nome de Jesus. Nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Creia nisso e confie em nome de Jesus, porque você tem um Deus que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, em cada detalhe. Em nome de Jesus, Deus está cuidando de tudo. Confie no Senhor, descanse o teu coração em nome de Jesus. O Senhor está cuidando de tudo. Aleluias, Deus. Nós cremos, Senhor, no teu cuidado, Pai. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Declare isso com fé. Em cada detalhe. Sim, nós temos. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Ele nos livrou. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E Ele nos diz disse nesta que noite, seus planos vão além em nome de do que eu Jesus, possa imaginar. creia nisso. Oh, aleluia. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é
com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Aleluias! Sinta-se especial neste momento, porque o Senhor está cuidando, em nome de Jesus, de você, da sua casa, da sua família. Colocou limite? Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Ele está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. E o seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor. Vamos declarar neste momento que Ele está cuidando, cuidando de tudo, em nome de Jesus. Deus está cuidando, cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Declare isso com fé. Deus está cuidando, Ele está cuidando de todas as cuidando coisas. de tudo. Descanse no Senhor. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu Deus amor. está cuidando. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. E o seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Pai. Nós cremos e confiamos no teu cuidado. Aleluias. Você é especial para o Senhor, creia nisso, queridos. Em nome de Jesus, o Senhor está cuidando de tudo, de todas as coisas, estão no controle da mão do nosso Deus. Em nome de Jesus. E neste momento, que em nome de Jesus, aonde quer que você esteja, sozinho com a sua família, que em nome de Jesus possamos nos levantar neste momento como um exército forte e poderoso do Senhor, e vamos declarar que pelo Senhor nós marchamos. Em nome de Jesus, vamos declarar que o seu exército é poderoso, como um exército forte e poderoso do Senhor.
Se levante nesta noite em nome de Jesus e creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos declarar: o nosso general é Cristo. Aleluias. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá. Em nome de Jesus, o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Declare isso com fé. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto Dê o da seu grado de vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos declarar mais uma vez. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Declare isso com fé. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Que nenhum inimigo, Senhor, nos resistirá. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus, queridos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Continue firme com fé, confiando no cuidado do Senhor. Porque o controle de todas as coisas está na mão do nosso Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Aleluias. Boa noite, queridos e amados irmãos. É com muita alegria que nessa noite, mais uma vez, nós nos reunimos de maneira online, nessa quarta-feira, para cultuarmos a Deus. E que, assim como tem sido em cultos anteriores, nós cremos que Deus irá nos abençoar de maneira poderosa através da ministração da palavra. Prepare o seu coração,
aquiete a sua alma, desocupe as suas mãos, procure um lugar confortável para você estar aí na sua casa, para que juntos nós possamos dividir, compartilhar da palavra de Deus nessa noite. Queria pensar com os irmãos acerca de uma temática que é tempo de retiro. E para isso, contextualizando com a palavra do Senhor, queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, apenas versículos 36, 37, 38 e 39. Se você puder abrir, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, Jesus no Getsemane. Aqui nós queremos tirar alguns princípios importantes para que todos nós aprendamos a viver esse tempo, que é um tempo de retiro. Diz a palavra do Senhor: em seguida, foi Jesus com eles, com os seus discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a cada um deles: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Feche os seus olhos, não o seu coração, e vamos orar apresentando a Deus a meditação da sua palavra. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos mais uma vez, mesmo não reunidos geograficamente, Senhor, como comunidade, mas unidos como igreja em nossos lares. Queremos te pedir mais uma vez a atuação e a manifestação do teu Espírito Santo, trazendo luz para a tua palavra, trazendo luz para o nosso coração, trazendo luz para o nosso entendimento, para que possamos entender, mas acima de tudo vivenciar os princípios contidos na tua palavra. É a oração que nós fazemos e a fazemos em gratidão e em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como introdução, gostaria de pensar com os irmãos que esse episódio em que Jesus vive é justamente um episódio do Getsemane, que é um momento, um período de dor, um período de angústia, um período de sofrimento. E esse texto, ele é tremendo, por quê? Porque nós vamos aprender que na palavra de Deus nós encontraremos estratégia vindo da parte do próprio Deus, para que eu e você vivamos todos os momentos da nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto é: a angústia, a tristeza, a dor, o sofrimento, eles fazem parte da história de qualquer ser humano, mesmo que esse ser humano seja o Deus encarnado. Repito, a angústia, a tristeza, a dor e o sofrimento fazem parte da história de qualquer ser humano, mesmo que esse ser humano seja o próprio Deus encarnado. Tem uma frase que eu costumo dizer que é: Jesus era um Deus homem que não abriu mão de ser homem, ou seja, todas as implicações de ser homem, vivendo todas as situações da nossa humanidade, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Jesus era um Deus homem que não abriu mão de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Nesse momento do Getsemane, um momento de angústia, de dor, de tristeza, de sofrimento do próprio Cristo, diz no versículo 37 de Mateus 26, que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aprendemos com o próprio Senhor Jesus que a tristeza, que a solidão, que a angústia, que a preocupação e seus sinônimos, elas fazem parte da vida de qualquer ser humano.
Afinal, foi o próprio Senhor Jesus que nos orientou e nos advertiu em João 16, dizendo: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. E ele termina: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto vai nos revelar a maneira, esse texto vai nos revelar a metodologia que Jesus, o próprio Deus encarnado, viveu e venceu o seu tempo de angústia e de tristeza. Se nós estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, nós vamos ver que alguns capítulos que antecedem Mateus 26, o próprio Senhor Jesus viveu alguns momentos, e um desses momentos foi um momento de multidão. Jesus, no cumprimento do seu ministério, ele viveu momentos de multidão, de coletividade, curando, restaurando, libertando, operando muitos milagres. Mas o texto vai nos dizer, no versículo 36 de Mateus 26, que em seguida, ou seja, após o momento de multidão, diz o texto que Jesus, ele vai para o Getsêmani, e no Getsêmani ele chama seus discípulos, dentre eles Pedro, Tiago e João. E o texto vai nos dizer, a partir do versículo 39, que depois, já no Getsêmani, ele deixa os seus 3 discípulos e ele se adianta um pouco de maneira solitária, sozinho. Nós aprendemos nesse texto 3 momentos na vida do Senhor Jesus, nesse episódio, em que ele precisou administrar essa situação de angústia, de dor e de sofrimento. Anteriormente, o momento da multidão, Jesus estava vivendo um tempo de coletividade. Houve um momento em que o próprio Senhor Jesus, ele estava na multidão, mas o texto nos mostra que ele deixa a multidão e ele se aproxima dos mais íntimos. Quais eram os mais íntimos? Pedro, Tiago e João. Então nós temos o momento da multidão, nós temos o tempo da multidão, mas nós aprendemos aqui que Jesus também tem um tempo que eu quero chamar de o tempo da particularidade e o tempo da intimidade. O que é o tempo da particularidade e da intimidade? São momentos e que são particulares, são mais particulares, aqueles que nós vivemos e não dividimos ele com qualquer pessoa. Nós dividimos esses momentos com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente ama estar perto, com os mais íntimos. Mas é interessante nós pensarmos que esse texto vai nos revelar e nos mostrar que Jesus viveu o tempo da coletividade, Jesus viveu o tempo da multidão, Jesus viveu o tempo da particularidade, que é o tempo da intimidade, mas Jesus também viveu o tempo da individualidade, que eu quero chamar de singularidade. Porque o versículo 39 vai dizer que ele, adiantando-se um pouco, ele deixa os seus discípulos e ele adianta-se um pouco para que ele pudesse viver o seu tempo de individualidade, de singularidade. O que é isso? É caráter daquilo que é somente meu. Então eu aprendo com a vida do Senhor Jesus que a minha vida, ela é feita de momentos. E que momentos são esses? Momentos da coletividade, que são momentos da multidão, momentos da particularidade, que são momentos da intimidade, mas eu também preciso entender que a minha vida precisa ter um outro momento. E que momento é esse? É o momento da individualidade, ou seja, o momento da singularidade. O que podemos aprender com a metodologia de Jesus nesse texto? Que a minha vida, ela é dividida em momentos. Se você aí em casa puder repetir comigo, diga: a minha vida precisa ser uma vida dividida em momentos. E que momentos são esses? Momentos de multidão, mas a minha vida não pode se resumir a momentos de multidão, a tempo de multidão. Porque a minha vida também precisa ter momentos de particularidade, momentos de intimidade. Mas eu aprendo com o Senhor Jesus que a minha vida
não pode ter apenas momentos de coletividade, de multidão, de particularidade, de intimidade. A minha vida também precisa haver momentos de intimidade, de individualidade e de singularidade. Quando eu olho para o tempo que se chama hoje, quando eu olho para o tempo que nós estamos vivendo, eu queria pensar com os irmãos, nós que somos da coletividade, nós que como igreja somos da coletividade, nós precisamos hoje estar atentos a quais momentos da nossa vida nós precisamos desenvolver, quais momentos da nossa vida, já que hoje nós estamos privados de viver a nossa coletividade, o tempo de multidão. Nós precisamos aprender a desenvolver o nosso tempo de particularidade, de intimidade com aqueles que nós amamos, mas nós também precisamos aprender com a palavra a desenvolver o nosso tempo de individualidade e de singularidade. Afinal de contas, a Bíblia vai nos ensinar e está nos ensinando pelo Espírito que a nossa vida é feita de momentos, momentos da coletividade, momentos da particularidade e momentos da nossa individualidade. E se estamos privados de viver a nossa coletividade, o momento de multidão, precisamos em Cristo aprender a desenvolver esses momentos de particularidade e individualidade. E eu quero chamar esse tempo de particularidade, esse tempo de individualidade como o tempo do retiro, que é a temática nossa nessa noite. O tempo do retiro. Assim como Jesus se retirou, eu acredito que nós também precisamos aprender a nos retirar. Jesus se retirou nesse momento, que foi o momento de retiro, foi o momento do Getsemane. Não é momento do lazer coletivo, não é momento da comunhão coletiva, não é momento da celebração coletiva, mas é um momento que nós estamos vivendo, que é o momento da particularidade, da intimidade e da nossa individualidade e singularidade. Nós aprendemos com a palavra de Deus que existem vários momentos da nossa vida. Por exemplo, na perseguição do povo de Israel, que o Senhor já havia dado grande livramento a Israel através de Moisés. O povo está saindo em liberdade do Egito, mas chega no momento em que eles se deparam com o mar, e ao se depararem com o mar, surge um questionamento no coração, não só de todo o povo, mas talvez um questionamento no coração do próprio líder, que era o Moisés. E diz que Moisés, a palavra vai nos dizer em Êxodo 14, a partir do versículo 15, que Moisés, ele se retira para orar, para buscar a vontade de Deus. E a resposta de Deus para Moisés, ela é emblemática. Quando Deus disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por quê? Porque Deus está dizendo para este povo que era um tempo de atitude, era um tempo de coragem, era um tempo de ação. Deus estava dizendo: Moisés, o tempo da oração passou, chegou o tempo de você colocar a sua atitude em prática, você contextualizar a sua fé por atitudes, tendo coragem, tendo ousadia, tendo intrepidez na fé. Quando nós olhamos, por exemplo, a ascensão do Senhor Jesus, e Ele deixou uma missão para os seus discípulos, dizendo: olha, vocês precisam ir, pregar o Evangelho a toda criatura, em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia, até os confins da terra. Mas, porém, contudo, no entanto, faz-se necessário que antes de vocês irem pregarem o Evangelho, vocês esperem, vocês aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se lá em Moisés, em Êxodo 14,
diante do mar, o povo precisava não mais orar, mas ter atitude. Agora aqui, nesse texto, nós entendemos que não era um tempo de atitude, não era um tempo de coragem, não era um tempo de enfrentamento, mas esse momento que o Senhor Jesus está mandando que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos, era um tempo de espera. Era o momento de ficar e esperar e aguardar o revestimento do alto. Eu quero pensar com os irmãos nesse texto. Eu fico imaginando a ansiedade no coração dos discípulos diante da promessa do Senhor Jesus para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Talvez eles se perguntassem em seus próprios corações: quanto tempo será necessário nós ficarmos em Jerusalém até que do alto nós sejamos revestidos de poder? Assim como hoje nós estamos privados de estarmos vivendo o nosso momento de coletividade, talvez muitos de nós também nos questionemos, ou questionemos a Deus, ou até mesmo as próprias autoridades constituídas: quanto tempo será necessário nós nos privarmos do momento de coletividade? Quanto tempo mais nós precisaremos ficar nesse isolamento social? Mas eu creio que, assim como o próprio Senhor Jesus disse: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, esse tempo não era um tempo de questionamento, mas esse tempo era um tempo de oração e obediência. Se você puder repetir comigo: tempo de oração e tempo de obediência. Nós vemos na história da humanidade tempo de agir, tempo de ter coragem, tempo de ter atitude. Nós vemos na palavra de Deus tempo de esperar. Nós vemos na palavra de Deus tempo de fugir. O próprio apóstolo Paulo, quando ele está ministrando pelo Espírito à igreja de Corinto, ele diz em 1 Coríntios 6,18: fugir da impureza e da imoralidade sexual. Ele diz no capítulo 10, versículo 14: fugir da idolatria. O que eu aprendo com a palavra de Deus? Dependendo da situação, não adianta ter coragem para enfrentar. Dependendo da situação que eu esteja vivendo, não adianta esperar a manifestação da parte de Deus. Dependendo do momento que eu esteja vivendo, talvez seja necessário eu fugir. Porque quando se diz respeito à impureza, quando se diz respeito à imoralidade sexual, quando se diz respeito à idolatria, não adianta eu enfrentar com coragem, não adianta eu enfrentar e bater de frente, não adianta eu aguardar a manifestação sobrenatural de Deus, a orientação da palavra de Deus para mim, com relação à impureza, com relação à imoralidade sexual, com relação a fugir da idolatria. É não permanecer, é correr, é fugir. Há momentos de nós encararmos com coragem, há momentos de nós esperarmos a manifestação de Deus, mas há momentos de fugirmos. E nós precisamos entender que essa coragem, o tempo e o momento de coragem, não é sinônimo de falta de bom senso. Nós precisamos entender que esse momento de espera não é sinônimo de comodismo. Nós precisamos entender que esse momento de fuga não é sinônimo de covardia. Mas o que nós precisamos entender é que esse tempo que nós estamos chamando da particularidade, da individualidade, o tempo do retiro, ele deve ser, acima de tudo, um tempo de estratégia, sabedoria e discernimento. Um tempo de estratégia, sabedoria e discernimento. E eu vou além. Eu vou me apropriar das palavras do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, do versículo 5 a 7. O exercício de uma fé autêntica. Porque eu não posso ter uma fé ignorante.
Eu não posso ter uma fé insensata. Eu não posso ter uma fé inconsequente. Quando o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, a partir do versículo 5, no primeiro capítulo, ele diz: para que vocês sejam coparticipantes da natureza divina, vocês precisam se livrar da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, disse o apóstolo Pedro, vocês precisam reunir com diligência e associar algumas marcas, associar algumas características à fé de vocês. É isso que Pedro está dizendo aqui. Com diligência, com esforço, com empenho, com dedicação, com estratégia, com sabedoria, isso tudo são sinônimos, com discernimento, vocês precisam associar a fé de vocês. É uma fé inteligente, para discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Associem a fé de vocês à virtude. A fé e a virtude associem o conhecimento. A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E aí ele termina concluindo: porque essas coisas existindo em vocês, mas não parando, mas aumentando, fazem com que vocês não sejam ignorantes, fazem com que vocês não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu aprendo com a palavra de Deus nessa noite, meus irmãos? Que uma fé autêntica não dispensa coragem. Uma fé autêntica, o exercício de uma fé autêntica não dispensa momentos de espera. O exercício de uma fé autêntica não retira momentos de fuga. O exercício de uma fé autêntica não dispensa discernimento para compreendermos em que tempo nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do retiro. É o tempo da particularidade. É o tempo da individualidade. E nós precisamos discernir isso. Por quê? Por que da dificuldade de muitos de nós vivermos esse tempo do retiro? Porque muitos têm encontrado dificuldade de viver esse tempo de retiro, entendendo que retiro é o lugar solitário, assim como Jesus se retirou no Getsêmani. Entendendo que retiro é lugar onde a gente procura descanso, paz e recolhimento. Por que muitos de nós temos tido dificuldade de viver o tempo do retiro? Primeiro, acredito, dentre muitas hipóteses, eu levanto aqui algumas. Primeiro, porque vivemos em uma geração muito mais conectada com a satisfação de prazeres e vontades do que a execução de deveres. Por que muitos têm tido dificuldade de viver esse tempo de retiro? Porque vivemos em uma geração que está muito mais conectada com a satisfação de prazeres e vontades do que execução de deveres. Quando a gente fala sobre crise de abstinência, o que isso significa? Que está ligado a alguém que tem um certo tipo de dependência, e essa dependência o aprisiona. E qual é a dificuldade daquele que está aprisionado nessa dependência? É que ele vive uma crise de abstinência. O que é essa crise de abstinência? Nada mais é do que o afastamento, ou abrir mão do objeto que me traz prazer. Isso é uma crise de abstinência. É a dificuldade que eu tenho de abrir mão daquilo que me traz prazer. E muitos vivem uma crise de abstinência coletiva, social. Por quê?
porque eles têm dificuldade de abrir mão daquilo que lhe traz prazer. E esse tempo, nós precisamos entender que é um tempo de dever e não de prazer. Esse tempo é um tempo de dever e não de prazer. Vivemos um tempo em que eu preciso abrir mão do meu próprio prazer e vontade. Por exemplo, a minha vontade de ir e vir. Eu estou hoje no isolamento social e os especialistas dizem que eu preciso evitar aglomeração, que eu não posso ter o contato social, que eu preciso me resguardar na minha higiene, eu preciso delimitar o espaço pelo qual eu me relaciono com o outro, eu preciso viver um tempo de distanciamento, eu preciso hoje de limites, coisa que talvez eu não consiga colocar na minha vida, porque hoje muitas pessoas têm tido dificuldade de viver um tempo de retiro, porque vivemos em uma geração muito mais conectada com prazeres e vontades do que execução de deveres. Hoje nós não podemos mais nos divertir fora de casa, não podemos mais dar prazer ao nosso próprio corpo, para que eu possa o quê? Cumprir um dever. E que dever é esse? É um dever social. Eu preciso ter consciência que eu preciso cumprir um dever social. E qual é o meu dever social que eu preciso cumprir? Ficar em casa. Vide aí muitas propagandas dos agentes de saúde. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui para que você fique em casa. Porque há um dever nosso, não só daqueles que são agentes de saúde, mas há um dever nosso. E qual é o dever nosso? Ficarmos em casa. Mas para que eu fique em casa, para que eu não seja um vetor que adoeça outros, é um dever meu, como cidadão, não só celestial, mas terreno, é um dever social meu. E eu quero fazer uma conjectura às palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz: se alguém quer vir após mim, conclua comigo aí na sua casa, negue-se a si mesmo. É um tempo de nós negarmos a nós mesmos. É um tempo de nós negarmos aos nossos prazeres. É um tempo de nós negarmos as nossas vontades. Mas como nós vivemos em uma sociedade muito mais conectada aos prazeres e vontades do que execução de deveres, a gente não consegue entender e respeitar o nosso tempo de retiro. A gente quer viver uma fé que eu chamo de fé sensitiva. Eu preciso sentir o prazer, o êxtase do movimento, porque se eu não sentir o êxtase e o prazer do movimento, eu não sinto Deus. Pessoas que não estão sentindo a presença de Deus, por quê? Porque estão no tempo do retiro, não estão podendo viver o tempo do movimento, não estão podendo viver o tempo da coletividade, da multidão, do agito, das luzes. Porque nesse tempo de retiro, nós precisamos entender e usar a nossa capacidade de adaptação. Para quê? Para que esse tempo de retiro seja um tempo em que você que me assiste, que cada um de nós desenvolvamos novos hábitos. Ou talvez voltemos a praticar hábitos que foram abandonados ao longo do tempo. Por que muitos têm encontrado dificuldade de viver esse tempo de retiro? Porque nós vivemos uma geração muito mais conectada com a satisfação de prazeres e vontades do que execução de deveres. Segundo, porque vivemos em uma geração que não desenvolveu o hábito de passar tempo consigo mesmo.
Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas não desenvolveram o hábito de passar tempo de maneira solitária, vivendo o que a Bíblia chama de solitude. O que é esse momento de solitude? É eu passar tempo com Deus, mas eu passar tempo comigo mesmo. Por que o tempo do retiro é um tempo de sofrimento, de angústia, de dor, de aflição? Porque nós, ao longo da nossa vida, perdemos a capacidade de nos relacionarmos com o outro. Não, conosco mesmo. Não desenvolvemos o hábito, não desenvolvemos o costume de passar tempo conosco mesmo. Afinal de contas, a gente vive uma vida que eu chamo de midiática, uma vida cotidiana, tão agitada nos nossos afazeres. Nós vivemos um tempo em que a nossa agenda está muito cheia, nós temos muitos compromissos esses e agendas essas que impossibilitam o nosso encontro com o soberano, com o transcendente, com o eterno, mas que também impossibilitam o nosso encontro conosco mesmo. Por que esse tempo de retiro tem sido difícil para muita gente? Porque para muitos, viver a sua individualidade, ou seja, estar consigo mesmo, é sinônimo de estar com alguém que não se conhece. Parece estranho, né? Mas é uma realidade. Por que esse tempo de retiro tem sido difícil para muita gente? Porque para muitos, viver esse tempo de individualidade, de singularidade, ou seja, é o encontro consigo mesmo, é sinônimo de estar com alguém que não se conhece, se encontrar com um estranho. E estar com um estranho é muito ruim, é desconfortável, é desagradável. A gente não tem diálogo, a gente não tem intimidade, a gente não sabe o que o outro pensa. Fazer o que diante dessa realidade? Ir para a coletividade? Sair para a rua? Nós não podemos, estamos no isolamento social. Então o que pelo Espírito a palavra de Deus nos ensina e nos orienta nessa noite? Aproveite esse tempo que é o tempo do retiro, para que seja um tempo de autoconhecimento. Autoconhecimento. É interessante nós pensarmos que muitos de nós, você que nos assiste, muitos de nós gostamos de viajar, muitos de nós gostamos de conhecer lugares diferentes, lugares tão lindos aos nossos olhos, geografias exteriores que chamam a atenção dos nossos olhos, que às vezes mexem com o nosso coração e com a nossa emoção, quando a gente olha para uma paisagem, obra das mãos de Deus tão linda. Mas qual é o convite de Deus nesse tempo de retiro para cada um de nós? É que não viajemos geograficamente, mas o convite de Deus é que pelo Espírito Ele possa nos impulsionar para que eu e você façamos uma viagem, um retiro geográfico não, mas um retiro para dentro de nós mesmos, uma viagem para dentro de nós mesmos, de autoconhecimento, de autoanálise. E quero te dizer, irmãos, que quando nós fizermos e passarmos a exercitar isso, nós vamos descobrir algumas coisas muito interessantes. Dentre elas, que existem muitas coisas ruins dentro de nós. Existem muitas coisas feias dentro de cada um de nós. Quando pelo Espírito nós nos retirarmos para nós mesmos e buscarmos o nosso próprio conhecimento ou o autoconhecimento, nós vamos identificar que dentro de nós habita coisas muito ruins e que precisam ser trabalhadas e transformadas por Deus, pela atuação do Espírito Santo da palavra.
Mas nós vamos descobrir que não só existem coisas ruins dentro de nós, nós vamos descobrir que há um tesouro dentro de cada um de nós. Talvez oculto, talvez esquecido, talvez abandonado, mas que existe um tesouro. Talvez esse tempo de retiro seja um tempo que você descubra um dom, um talento que talvez você não conhecia. Talvez esse tempo de retiro, de autoconhecimento, seja um tempo em que você descubra a razão da sua existência, a razão de você estar aonde você está, a razão de você fazer aquilo que você faz. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando o próprio Senhor Jesus falou sobre a árvore e os seus frutos, em Lucas 6 ele disse: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Tampouco cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindigam uvas. E o versículo 45 de Lucas 6 diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira o bem. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Pode ser que esse tempo de retiro para dentro de si, você descubra dentro de você aquilo que você tanto procura do lado de fora. Pode ser que esse tempo de retiro para dentro de você, você encontre dentro de você aquilo que você tanto procura do lado de fora. Acredito de todo o meu coração que esse tempo de retiro, Deus está nos proporcionando, Deus está nos dando uma oportunidade. E que oportunidade é essa? De autoconhecimento e de autoanálise. Em um tempo em que nós vivemos para curtir os outros, muitos fazem publicações em suas redes sociais esperando ser curtido pelos outros. Deus nos diz nessa noite: é tempo de você se curtir. É tempo de você curtir a sua presença. É tempo de, em Deus, você se conhecer. É tempo de, em Deus, você ser revelado, não a outros, mas é tempo de você, em Deus, ser revelado a você mesmo. É tempo de nós ressignificarmos alguns princípios. É tempo de nós ressignificarmos alguns valores. Por que muitos de nós têm tido dificuldade de viver esse tempo de retiro? Porque muitos têm dificuldade de entender que esse momento, o afastamento, é a melhor forma de nós demonstrarmos amor ao próximo. Por que muitos têm tido dificuldade de viver esse tempo de retiro? Porque muitos têm tido dificuldade de entender que o afastamento é a melhor forma de nós manifestarmos o amor ao outro. É tempo de ressignificação. E quando a gente fala de amor, a gente entende que amor tem alguns sinônimos, dentre eles afeto, toque, carinho, proximidade.
Mas esse não é um tempo de proximidade. E a Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes que há tempo de abraçar, mas há tempo de deixar ou de afastar-se de abraçar. Irmãos, esse é um tempo de deixar de abraçar. Mas apesar de deixar de abraçar, não deixa de ser um sinônimo de amor, de expressão de afeto, de carinho e de cuidado. Deus está nos dando a oportunidade de praticar o amor. Não mais o amor sinônimo de toque, beijo e carinho. Mas Deus está nos dando a oportunidade de praticar o amor atitude. O amor racional, todavia, amor. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, de 1 a 8, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ele começa a falar acerca de algumas manifestações do amor. Ele fala: o amor, ele não é só toque, afeto, carinho. O amor, ele tem outras manifestações. Por exemplo, o amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor não arde ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor hoje, a expressão de afeto, de amor hoje, é a distância. É uma expressão, por quê? Porque eu me aproximar de alguém, ainda que eu tenha muito afeto, pode ser algo inconveniente, impróprio e insensato. Porque o verdadeiro amor tem muitas expressões. O amor, ele não age de maneira inconsequente, inconveniente. Por quê? Porque ele não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E por último, talvez uma dificuldade de muitas pessoas de viver esse tempo de retiro, é porque esse tempo de retiro, preste atenção nisso, acima de tudo, esse tempo de retiro será um tempo revelador. Esse tempo do retiro será um tempo revelador. Por que revelador? Revelar, na verdade, é trazer à tona aquilo que está em oculto. Por que que esse tempo será um tempo revelador? Porque em muitos momentos nós usamos a nossa falta de tempo, nós usamos como desculpa para não executarmos alguma responsabilidade e atividade que são importantes, ou até melhor, que são essenciais para a nossa vida, usando a pretexto a nossa falta de tempo. E aí, como lição de casa, você leia Lucas 14, do versículo 15 a 24, a parábola da grande ceia, também conhecida como a parábola das desculpas. Muitas vezes usamos a nossa falta de tempo como desculpa para não cumprir aquilo que é essencial para a nossa própria vida. Agora, no momento em que nós estamos vivendo, o tempo que a gente chama do retiro, nós não poderemos mais usar essa desculpa como um artifício. Eu não tenho tempo para priorizar a minha família, afinal de contas eu trabalho de segunda a sexta, de 8 da manhã às 10 da noite. Estamos todos, ou a grande maioria de nós, num isolamento social.
E agora nós não podemos mais usar a pretexto o tempo como desculpa para estarmos juntos com a nossa família. Eu não tenho tempo para orar, porque eu trabalho. Mas acima de tudo, esse tempo será um tempo revelador. Por quê? Porque nós não poderemos mais usar como artifício, como desculpa, não termos mais tempo para orar. Afinal de contas, nós estamos em casa. Muitos trabalhando home office, fazendo o seu próprio horário. Eu não tenho mais tempo para ler a palavra de Deus, porque eu trabalho, porque eu tenho muitos compromissos. Quero te dizer, Deus parou os nossos compromissos. Deus interrompeu. E aí a gente se recorda da palavra. O homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Nós tínhamos muitos planos para a semana que vem, para mês que vem, muitos planos, Olimpíada, torneios de futebol, todos eles estão sendo adiados. Por quê? Porque a última palavra, o homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Será um tempo que vai revelar os nossos verdadeiros valores e prioridades. Agora temos tempo de sobra. E quero fazer você pensar. Agora nós temos tempo de sobra. E a angústia que habita o nosso ser é por não sabermos o que fazer com tanto tempo sobrando. O que eu faço agora com tanto tempo sobrando? Qual é o desejo de Deus? É que nesse tempo, que no tempo do retiro, nós possamos viver a paz do repouso. A paz do repouso. Quando Jesus promete outro Consolador em João 14, no versículo 27, ele diz essas palavras aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse o Senhor Jesus, mas não como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo é justamente a ausência de tribulação. A paz do mundo é justamente a ausência da tribulação. A paz do mundo é a ausência da guerra, é a ausência da luta, é a ausência da aflição. Sem aflição, no mundo, eu vivo em paz. Mas Jesus é categórico quando diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela está presa a situações. Situação de tranquilidade, de calmaria, vive-se a paz. A ausência de guerra, vive-se a paz. Mas Jesus está dizendo: a minha paz é diferente. A minha paz alcança e ela te abençoa de tal maneira, ainda que exteriormente o mundo esteja em guerra.